Fica muito difícil vir aqui para falar na situação que estamos no Campeonato Brasileiro, para falar sobre este jogo contra o Palmeiras e para falar da situação em que estamos no Campeonato Brasileiro e que a gente não consegue sair dessa situação, que a gente não consegue sair da zona de rebaixamento com esse resultado, porque entramos na zona de rebaixamento devido aos resultados paralelos, né? Com o placar desse jogo não saímos, não conseguimos sair, e é complicado falar sobre isso. É muito, muito complicado. O Santos teve tantos jogos importantes que o Santos poderia muito, né, ter saído desses jogos com um resultado positivo, e que se fosse esse o caso, o Santos não estaria na situação que está agora, independente do que tivesse acontecido nesse jogo contra o Palmeiras. Se o Santos tivesse conseguido ganhar do Vitória, ganhando do Fortaleza, ganhando vários outros jogos que teoricamente eram jogos fáceis, eram jogos acessíveis, e que o Santos poderia ter conseguido resultados positivos nesses jogos, ter conseguido ganhar esses jogos que não ganhou, né? Contra o Vitória, que perdeu do Vitória na Vila, contra o Fortaleza, que empatou com o Fortaleza na Vila, vários outros jogos também que... Inúmeros jogos. Se você tivesse conseguido ganhar estes jogos, feito a sua parte nestes jogos, o jogo contra o Palmeiras não ia importar tanto. Não ia importar tanto no sentido da classificação. O Santos já poderia estar tranquilo nessa situação. Mas não é o caso. O Santos complica jogos que são fáceis para entrar numa situação complicada, né? E aí, quando vem essa situação complicada, de sequência complicada de jogos, né, fica pior ainda, né? E se o Santos não consegue ganhar os jogos que eram fáceis, esses jogos que já são complicados, né? É difícil da gente poder falar aqui, né? O Santos perdeu o Palmeiras de 2-0 no Allianz Parque. Poderia ter sido mais do que 2-0. Se não fosse o Gabriel Brazão. Gabriel Brazão no primeiro tempo fez defesas absurdas. O melhor jogador do Santos na partida, Gabriel Brazão. O melhor jogador do Santos disparado no jogo, Gabriel Brazão. Se não fosse ele, o Santos teria perdido não de 2-0, teria perdido de mais de 2-0. O Santos escapou de uma goleada histórica do Palmeiras no Allianz Parque, que seria já humilhante isso. A gente vai falar aqui que o Santos fez 2 gols que não valeram, o Santos abriu o placar com o William Arão, mas só que o gol que o William Arão fez estava impedido mesmo, não tem nem o que discutir. Realmente estava impedido, né? O Santos fez outro gol no segundo tempo, que também não valeu e estava impedido mesmo. Não tem o que falar, estava impedido, né? Mas só que isso não tem nem como a gente tirar de ponto positivo, porque o Santos não fez um bom jogo. O Santos não jogou bem. Pelo contrário, o Santos jogou mal de novo. O Santos não soube demonstrar poder para reagir, para, assim, fazer um bom jogo e conseguir um resultado que seria minimamente positivo. Se o Santos tivesse conseguido empatar com o Palmeiras, seria muito positivo. O primeiro tempo termina em 0-0. Se o Santos tivesse conseguido segurar o Palmeiras no segundo tempo também, seria maravilhoso, né? Para o jogo que o Santos apresentou. Porque o Santos jogou muito mal. Tá bom, fez 2 gols que não valeram? Fez, mas só que isso também não entra em questão, porque o Santos não jogou bem. O Santos não joga bem. O Santos não jogou bem, o Santos jogou mal. De novo. O Santos não tem poder de reação. O Santos parece que não tem poder de reação, né? Como eu falei, o Santos perdeu só de 2-0. Poderia ter sido muito mais do que 2-0. Poderia ter sido muito mais. O Santos escapou de uma goleada histórica diante do Palmeiras. Se não fosse Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, melhor jogador disparado do Santos. E isso é ruim a gente falar aqui. Nada contra ele, mas é que o Gabriel Brazão é goleiro. Se o goleiro é o melhor jogador do time no jogo, é porque o time em si está fazendo um jogo muito ruim. E é esse o caso.
tem nem o que falar aqui. O Santos segue dentro da zona de rebaixamento com esse resultado. O Santos entrou na zona de rebaixamento porque o Vitória ganhou do Inter, né? E porque perdeu do Palmeiras, né? Já tinha entrado nesse jogo contra o Palmeiras, né? Antes do jogo, a gente já estava na zona de rebaixamento, porque antes disso o Vitória já tinha ganhado do Inter, e com isso o Santos entrou na zona de rebaixamento. A gente sabia da importância que tinha pontuar nesse jogo, porque pontuando o Santos saía da zona de rebaixamento, empatando já saía, porque o Santos ia ficar com a mesma pontuação do Vitória, 34 pontos do Vitória, o Santos está com 33, mas aí no caso, se tivesse empatado, iria para 34, o Santos sairia por ter um saldo de gols melhor. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, né? O Santos não consegue pontuar e com isso fica na zona de rebaixamento. Vai ficar pelo menos até a próxima rodada. E o Santos vai pegar quem na próxima rodada? O Flamengo. Flamengo está brigando pelo título juntamente com o próprio Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo estão brigando pelo título. O Flamengo vai querer ir com tudo pra cima do Santos nesse jogo no Maracanã. E o Santos vai precisar correr atrás do prejuízo nesse jogo. Vai precisar correr atrás. Depois do Flamengo, o Santos vai ter o próprio Palmeiras de novo na Vila Belmiro. Olha só que complicação que a gente entrou. Olha a situação que nós estamos. Depois dos Palmeiras, a gente vai enfrentar o Mirassol. Mirassol que tá na parte de cima da tabela. O Mirassol que, com todo respeito ao Mirassol, mas o Mirassol é um time pequeno. O Mirassol é um time pequeno. E tá fazendo uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro. O Mirassol tá nas primeiras posições, o Mirassol tá no G4. A gente vai ter uma sequência complicada. Um jogo complicado contra o Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol, mas só que o jogo contra o Mirassol não era pra ser um jogo complicado. Era pra ser um jogo minimamente fácil. Mas não. Com todo respeito ao Mirassol, era pra ser um jogo fácil contra o Mirassol. Mas não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil. O Santos precisa muito correr atrás do prejuízo nesses jogos. Precisa muito. Assim, o que o Santos não fez, o que poderia ter feito nos jogos que eram jogos fáceis, contra o Vitória, contra o Fortaleza, o Santos vai ter que fazer agora. Né? O próximo jogo agora, o Santos vai pegar o Flamengo, o Vitória vai pegar o Botafogo. O Botafogo tá nas primeiras posições também. Só que a diferença é que o Botafogo vai pegar o Vitória fora de casa. O Vitória vai pegar o Botafogo no Barradão. E agora, não é só torcer por um tropeço do Vitória. É torcer para que o Santos também faça a sua parte. O Santos vai ter que pontuar diante do Flamengo. Mas só que pontuar não necessariamente vai valer dependendo do jogo do Vitória. Se o Vitória perder do Botafogo, que é o que a gente espera que aconteça, aí o Santos conseguindo pelo menos um empate diante do Flamengo, aí tudo bem, o Santos sai da zona de rebaixamento. Mas agora a gente tem mais do que nunca reagir. O Santos tem que ter reação. O Santos tem que fazer o que não fez nesse Campeonato Brasileiro inteiro. O Santos tem que ter competência para sair dessa situação, para se salvar, enquanto ainda dá tempo. É isso que eu vou falar aqui, não vou falar mais nada. Nem vou falar mais nada aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.